Bom dia, pessoal do Facebook. Aqui é o João Geraldo Morcelli Alves. Estamos hoje fazendo uma entrevista. Não é bem entrevista, um bate-papo aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Coreiros da cidade de Bocaina, Gisberto Antunes, popularmente e carinhosamente conhecido por Betinho, entre todos. Betinho, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre o imposto sindical. Qual a sua opinião? Deve continuar? Deve acabar? No que ele é benéfico ou não? Ô, João, o imposto sindical, ele é um câncer na vida do sindicato e até dos trabalhadores, né? Eu, na minha opinião, pelo que eu acompanhei na internet, nos meios sociais aí, a CUT também ela é contra. Sou contra o imposto sindical, gostaria que acabasse e que não fosse substituído, né? É porque hoje a CUT ela se recusou a se reunir com o presidente Temer, que ela é contra o imposto sindical, a continuidade do imposto. E existem outros sindicatos que são a favor do imposto sindical. Por que existe sindicato que defende esse imposto sindical e por que existem sindicatos igual ao seu que têm posição contrária, que são contra o imposto sindical? Exato, João. Existem sindicatos acomodados que vivem sustentados pelo imposto sindical, esse dia que é descontado do trabalhador, né? Não tem sócio, não trabalha, não vai de manhãzinha na frente da fábrica entregar jornal, fazer assembleia, conversar com o trabalhador. O sindicalista ele fica enfiado dentro do sindicato, vivendo à custa desse imposto sindical, né? Esse imposto sindical, ele é recolhido em cima de quem? Ele é recolhido do trabalhador, descontado em folha, um dia de trabalho dele, todo mês de abril, né? Certo. Então, é errado porque sustenta vagabundo, né? Sustenta sindicalista que não gosta de trabalhar, né? O que não é o caso aqui dos sindicatos trabalhadores coreiros, que você tem uma atuação bem, como é que eu vou dizer, bem atuante aqui em Bocaina. Sim, a maioria dos sindicatos filiados à CUT são contra esse imposto sindical, né? Agora, o que o Temer está propondo em reunião com algumas centrais é fazer uma substituição, porque no projeto de lei que já foi aprovado, já foi supino o imposto sindical. Mas os sindicalistas acomodados, eles querem algo que substitua. A CUT se recusou aí, né? E eu acredito que ela fez o correto, né? O imposto sindical tem que acabar, como já foi votado, e não pôr um substituto no lugar dele. Então, Betinho, quer dizer que você acha que o trabalhador teria que ficar, como é que eu vou dizer, sócio do sindicato, pagar uma mensalidade do sindicato, e essa mensalidade é que iria fazer com que o sindicato continuasse a funcionar, e em troca dessa mensalidade o sindicato daria ao trabalhador assistência jurídica, enfim, toda a infraestrutura de funcionamento. O sindicalista tem que correr atrás de sócios, é isso? Exatamente, né? Não ter o imposto sindical e o sindicato trabalhar com o seu orçamento mensal, né? Então, é claro que ele tem que estar constantemente em conversa com o trabalhador, associando o funcionário para o sindicato. Essa contribuição mensal do trabalhador é que faz o sindicato funcionar. O sindicato é como se fosse uma empresa, ele tem os seus gastos, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar telefone, internet, tem que pagar advogado, tem que pagar contabilidade, tem o cafezinho, tem a água, tem o produto de limpeza, tem
combustível para o sindicalista ir na porta da fábrica, ir para São Paulo na negociação, tem todos os gastos que uma empresa tem, ou até mais, né? Então, mas a contribuição do sócio, né, ele é destinado a esse tipo de gasto, e não para passeio de sindicalista, como acontece aí em alguns sindicatos. Então, o sindicato sério, ele investe o orçamento que tem na luta, né, para que tenha retorno para o trabalhador, dando assistência jurídica, dando aí uma colônia de férias, dando aí, como a gente tem aqui também, uma edícula para que ele possa estar usando com seus familiares. É isso que o sindicato tem que ter. Ele tem que ter uma vida constante com o trabalhador e não ficar distante do trabalhador. Certo, Betinho. Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer é sobre as medidas da suposta reforma trabalhista que foi aprovada e que mexe com o trabalhador, de modo geral, em todos os sentidos, porque vai alterar a relação empresa-empregado, patrão-empregado, no que tange à carteira de trabalho. Como que fica daqui para diante isso daí a partir do ano que vem? Exatamente, João. O fim do imposto sindical, só voltando para você entender, foi um bode expiatório da lei, que pôs fim em mais de 100 e poucos artigos da CLT, né? O imposto sindical ele foi usado como um bode expiatório. Vamos pôr o fim do imposto sindical porque o trabalhador, o funcionário, ele não gosta muito disso. Tá ok, mas sindicato sério também não gosta, né? Hoje o foco do trabalhador acabou com o imposto sindical, né? Mas ele não está ficando atento aos 100 e poucos artigos que foi retirado da CLT de um dia para o outro, que já entra em vigor agora em novembro, né? Como, por exemplo, a questão do registro em carteira, né? A partir de novembro, o empresário ele vai ter duas opções. Novembro desse ano agora. Novembro desse ano, né? Já a lei que o Temer sancionou, sem nenhuma emenda, sem nada, do jeito que estava escrito, ela diz isso que eu vou te passar agora, né? A partir de novembro desse ano, o empresário vai ter duas opções. Ou ele fica com o trabalhador dele registrado em carteira, pagando todos os direitos que hoje é pago, né? Ou ele vai ter uma segunda opção, que é ter um trabalhador de contrato. Como a gente faz um contrato de aluguel? Está lá o nome do trabalhador, os documentos dele, residência, o nome da empresa, CNPJ, tudo certinho, as horas que o trabalhador vai ter que trabalhar, o salário que ele vai receber, quanto tempo ele vai ter de almoço, está tudo ali especificado num contrato, né? O trabalhador assinou o contrato, o patrão assinou o contrato, pronto, ele vai prestar serviço para a empresa. Ele não é funcionário da empresa, ele é um prestador de serviço na empresa, assinou um contrato. Esse contrato vai ficar lá, é válido, porque agora existe a lei, que o Temer sancionou, e não tem mais o fundo de garantia, não tem mais as férias, não tem mais o 13º, não tem mais INSS, ele não se aposenta, não tem mais direito trabalhista nenhum, né? Qual empresário do Brasil, com a visão escravocrata que tem, né? Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão daqui no Brasil, né? Então, qual o empresário brasileiro que vai querer ficar tendo um trabalhador registrado, tendo um gasto enorme com todos os encargos trabalhistas, sendo que ele tem a opção de ter um trabalhador PJ, né, no contrato? O que seria um trabalhador
PJ, Betinho? Ele se torna pessoa jurídica, né? O trabalhador se torna uma pessoa jurídica. Ele assinou um contrato, reconheceu a assinatura no cartório, ele é um prestador de serviço na empresa. Só. Mas no caso, o trabalhador ele vai ter que abrir uma firma para ser um PJ ou não? Exatamente, uma firminha que o próprio empresário vai pagar a abertura dessa empresinha dele. Vai ser o nome do trabalhador vai ser José Augusto da Silva, é o nome dele. José Augusto da Silva, ME. Pronto, ele assinou o contrato, é prestador de serviço. Vai acontecer isso. O empresariado brasileiro vai por natureza, optar pelo regime de contrato e não pelo regime da carteira assinada. Embora ele vá ter as duas opções, mas conhecendo a visão escravocrata do empresário, ele vai optar pelo contrato. Infelizmente, Betinho, a gente ainda vive num país onde, como você disse, existe a visão escravocrata, atrasada ainda. O que precisaria para mudar essa visão do empresário nacional, de modo geral, para que ele se torne mais evoluído? João, eu não estou generalizando, né? Sim, claro, a gente sabe que há exceções. Empresários que têm uma boa aceitação no regime de carteira assinada e não quer a questão do documento em si lá do contrato de gaveta trabalhista, vai. Exato, vai ser mais ou menos isso daí, né? Mas o que tem que mudar no Brasil é uma mudança radical, João. É a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura educacional, está tudo falido, né? O brasileiro, ele tem de 4 em 4 anos a opção de escolher o seu representante nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, escolher o senador. Na verdade, não é o presidente que tem o domínio, e sim o parlamento, né? As câmaras municipais nas cidades, elas têm que ser muito bem escolhidas. As câmaras de deputados estaduais têm que ser muito bem escolhidas. E as câmaras de deputados federais têm que ser muito bem escolhidas. Trabalhador não pode votar em candidato de patrão, porque acontece isso que aconteceu. A maior bancada no Congresso é patronal. Por quê? O trabalhador votou no candidato a deputado federal do patrão. O trabalhador tem que votar em candidatos trabalhistas que têm compromisso com a causa operária e não com a causa patronal. Pelo que a gente está vendo aqui, de modo geral, o brasileiro ele foca muito em querer eleger o presidente da República, mas ele não pensa em eleger deputados, senadores que tenham compromisso com a causa trabalhista, com a nossa causa de trabalhadores. Por isso que ele ainda não sabe, o brasileiro, que quem manda no Brasil são os deputados federais. O presidente é apenas um despachante. Exatamente, né? E a grande mídia, João, ela fomenta isso, né? Então ela consegue desviar o foco do povo brasileiro, principalmente do trabalhador, para as novelas, para os jogos, para seriados, para programas domingueiros. Então o trabalhador ele fica mais focado no que vai acontecer na novela, no que vai acontecer no jogo de futebol, no que vai acontecer no seriado, e perde o foco na política. Em países sérios, o principal foco é a política. Agora já no Brasil, ao contrário, é carnaval, é novela, isso daí atrapalha muito, João. Então a gente pode, de certa forma, dizer que o brasileiro é um analfabeto político, do ponto de vista sobre política, sobre
a forma de se fazer política, sobre a forma de se exercer as atividades republicanas no país? Em termos, sim, João. Existe no Brasil um grande analfabetismo político, né? Nós hoje vivemos num país um país ainda jovem, mas ainda existe esse analfabetismo político, embora tenha-se um aprofundamento na causa educacional, mas na causa política, o brasileiro ainda ele é analfabeto político, infelizmente. Ele não consegue entender que o deputado X, ele é um defensor do patrão e não do operário, e vota errado. O brasileiro ainda vota errado, infelizmente, João. Olha, Betinho, eu gostaria de agradecer. Eu sei que você agora tem um trabalhador que acabou de chegar aqui para ser atendido. Pode entrar, meu amigo. Entendeu? Eu gostaria de perguntar para você se você, pelo pouco que você ouviu aqui, você concorda com a opinião do Betinho na totalidade, parcialmente? Você acha que o trabalhador vota em candidato a deputado do patrão ou vota em candidato a deputado dos empregados, candidatos trabalhistas? Então, perante bom dia, né? Bom dia. Eu concordo, sim, com ele sobre esse respeito. Seria bem mais melhor, tanto os trabalhadores, com os patrões. Favoreceria mais tanto um quanto o outro, né? Porque o Betinho estava explicando aqui que a partir do ano que vem o patrão vai ter duas opções. Ou manter o trabalhador registrado em carteira de trabalho e ter os encargos trabalhistas, ou fazer um contrato de gaveta para o trabalhador, onde nesse contrato de gaveta vai ficar estabelecido a carga horária, o salário, o horário de almoço, e praticamente o trabalhador não teria mais fundo de garantia, não teria mais INSS, e teria mais dificuldades para ter os direitos trabalhistas, aposentadoria, do que como é hoje. A primeira opção seria bem mais melhor do que essa segunda opção, né? Porque a gente fica sem nada, a gente fica sem receber, só trabalha mesmo. Você está ali para trabalhar no momento, e depois que você saiu, você não tem mais valorização. Então, eu acredito que a primeira opção seria bem mais fácil. Gostaria de agradecer. Seu nome é? Flávio. Flávio, muito obrigado, Flávio. Agora vou mostrar um pouco pro pessoal do Facebook aqui, um pouquinho do sindicato aqui. Posso, Betinho? Tranquilo, João. Dá licença aí, Flávio. Fica à vontade com o Betinho. Bom dia. Aqui é a sala do presidente do sindicato, aqui é a mesa de reunião, onde reúne a diretoria. Aqui estamos agora direcionando a outra sala aqui, que é o jurídico. Aqui é onde tem o advogado. Rodrigo Pereira. Aqui é a sala onde o advogado Dr. Rodrigo Pereira, da cidade de Jaú, atende no Sindicato dos Trabalhadores Coreiros de Bocaina. Pessoal, por hoje é só. Aqui é o João Geraldo Morcelli, gravando esse pequeno vídeo institucional, interativo, para vocês poderem comentar no Facebook sobre o trabalho de um sindicalista, como funciona um sindicato, como que é a sua estrutura organizacional, arrecadação, como que é o trabalho voltado a você, a nós, trabalhadores.
Betinho, obrigado. Falou, Tá? João. Obrigado por você À dispor de um disposição. pouco do seu tempo aí, para que eu possa pôr esse vídeo no Facebook. Obrigado, hein? Opa.